então da crise venezuelana, soldados venezuelanos abriram fogo nessa sexta-feira contra um grupo de civis que tentava manter aberta uma passagem na região da fronteira entre a Venezuela e o Brasil. Uma mulher e o marido dela foram mortos e outras 15 pessoas ficaram feridas. O ataque aconteceu na manhã dessa sexta-feira quando uma escolta militar se aproximou de uma comunidade indígena. 2 ambulâncias cruzaram a fronteira brasileira apesar do bloqueio para levar 5 feridos a um hospital de Roraima. E aqui eu já vou emendar a próxima lauda para a gente fazer um pacote venezuelano aqui, porque em meio a toda essa violência na fronteira, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto para tratar da crise. Vera, começo com você e também na sequência nossa produção coloca imagens para quem nos acompanha em vídeo do confronto na região. É uma escalada da insensatez do governo Nicolás Maduro. O presidente, mesmo com a morte de 2 pessoas, foram 2 indígenas que morreram ali na fronteira, disse que as Forças Armadas estão agindo corretamente, que a Força Bolivariana está agindo corretamente, segundo ele, para manter a paz. Se isso não é cinismo e se não é sinal de um comportamento psicopata do chefe do poder ainda venezuelano, eu não sei do que se trata. Porque tem 2 pessoas mortas, vários feridos, uma situação que se agrava, pessoas passando fome, já há casos ali de pessoas que foram para a fronteira, foram a Pacaraima, fizeram a invasão a mercados para tentar comprar víveres de último caso. É uma situação bastante grave. As imagens que o presidente exibe são imagens totalmente descoladas da realidade, ele passando tropas em revista, paraquedistas que pulam ali de paraquedas fazendo demonstrações, pessoas com bandeiras, tentando ainda evocar um civismo, um patriotismo que não condiz com a realidade que se vê nas ruas. A maioria da população já não suporta esse governo, já não lhe dá apoio e ele insiste em permanecer no cargo, e a única coisa que o mantém no cargo hoje é esse apoio das Forças Armadas, conseguido à base de cooptação ao longo dos anos, aí, desde o Chávez, quando vários oficiais foram promovidos a generais. São mais de 1000 generais num país pequeno, relativamente pequeno, o que mostra uma desproporção gigante no número de oficiais, número de generais, muito, muito superior ao que há no Brasil, por exemplo, e é isso que dá suporte a esse governo que não tem mais nenhuma legitimidade. O Brasil está dizendo que mantém a intenção de fazer a entrega da ajuda humanitária amanhã. Já desembarcaram na Venezuela toneladas e toneladas de alimentos, de remédios, de kits de emergência que vão ser entregues, que tentarão ser entregues nessa visita marcada aí para amanhã. Mas se a tensão continuar da maneira como está, pode ser que esse plano seja revisto. Tem essa reunião que está sendo realizada agora, Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, ministro da Defesa, ministro da Infraestrutura, o Itamaraty, e o governador de Roraima, que participa por videoconferência. Vamos ver o que vai sair daí. Por enquanto, a prudência tem ditado as ações do governo brasileiro e é assim que tem de ser. Que há vidas em jogo e a prudência que não se verifica do lado venezuelano tem de prevalecer nos vizinhos para que não se caminhe para um conflito armado. O Brasil não quer isso por enquanto e tem descartado de todas as formas qualquer intervenção militar no país vizinho, Silva. Carlos Andreas, as suas primeiras considerações, falaremos bastante sobre esse tema aqui nesse bloco. Prudência, Vera usou, e é a palavra correta, adequada para o que está em curso e para as necessidades do Brasil. Nesse caso, vou insistir no ponto que tratei ontem aqui no programa, tratei hoje também no Jornal da Manhã, me parece o mais importante, porque estamos falando de vidas, né? De pessoas. Região de fronteira é sempre algo muito delicado e muito dramático. O Brasil tem uma importante fronteira com a Venezuela, não apenas por motivo de extensão, mas porque a vida ali é uma vida comunitária em que as pessoas transitam sem essa ideia formal que nós, nas grandes cidades, temos de fronteira como algo fechado, limitado. Não é assim na prática, não é assim ali. Roraima e, portanto, cidadãos brasileiros são muito dependentes da interação com os povos venezuelanos, com as cidades venezuelanas, com aquele ambiente ali. É tudo uma coisa só.
E aí eu chego num ponto que me parece importante. Essa ideia de ajuda humanitária, que é muito bem-vinda, o povo venezuelano submetido a uma tirania precisa de ajuda, ele se dá numa região que bota o Brasil numa posição muito delicada. Quer dizer, vejam que hoje, véspera do dia marcado para a materialização da ajuda humanitária, já houve mortes em território venezuelano, mas na fronteira com o Brasil, tudo muito próximo, tudo muito delicado. Para que isso possa se desdobrar numa reação violenta, mesmo que sem comando do Brasil, é muito fácil, tudo muito próximo. Para mim está muito claro que o Nicolás Maduro, nessa altura do campeonato, tem orientado as suas tropas e suas milícias para uma espécie de atitude de provocação, né? Provocando pequenos conflitos, provocando até mesmo mortes, que toda morte é muito grande, para ver se há uma reação da contraparte na região de fronteira, para ver se cria um conflito. Para o Maduro, tudo que mais interessa agora é um conflito, para poder fazer discurso nacionalista, para convocar a pátria a resistir aos invasores. E por isso o Brasil tem que desmilitarizar a sua participação nessa atividade. E se for o caso, com prudência, porque com prudência tem agido até aqui, recuar em relação a esse programa de fazer sair de seu território, ainda que por venezuelanos e em veículos venezuelanos, essa ajuda humanitária, para evitar um derramamento de sangue que já foi anunciado hoje. Vejam, minha gente, o Brasil não é os Estados Unidos, uma obviedade, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: os Estados Unidos, que estão lá fazendo a cooperação a partir da Colômbia, não tem fronteira com a Venezuela. Quem tem fronteira com a Venezuela é o Brasil. Se esse negócio degringolar, nossa fronteira e os nossos cidadãos estarão em risco, não são os norte-americanos. Idem em relação à Colômbia. Então, a prudência do Brasil parece indicar, eu espero que assim seja, tudo quanto for possível de recuo e de cuidado para não cair na provocação, que é tudo que interessa a Nicolás Maduro nesse momento. Joel Pinheiro, suas considerações, vamos lá. Exato, tô com o Andreas aqui, primeiro notando uma coisa, uma infelicidade, seja de direita ou de esquerda, o indígena é sempre o que mais fácil se dá mal nessas histórias, né? No caso aí a morte, inclusive, dos indígenas. Tudo que interessa ao Maduro agora é conseguir provocar o Brasil, provocar a Colômbia, provocar os Estados Unidos, porque daí, havendo uma intervenção militar de outros países dentro da Venezuela, isso fortalece o discurso dele, isso cria para a população a necessidade de escolher: ou eu tô com o chavismo, ou eu tô contra, ou eu tô a favor do imperialismo americano. Se isso ficar configurado, o chavismo se fortalece, porque hoje em dia ainda é perfeitamente possível dizer: não, somos oposição firme ao chavismo, mas não estamos a serviço do imperialismo americano, somos um movimento venezuelano. A partir do momento que os Estados Unidos entrar, ou os seus aliados entrarem, esse discurso fica muito mais difícil. Então, é do interesse do Maduro provocar, sim, e é do interesse do Brasil evitar ao máximo o conflito militar, porque isso trará pra gente, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista humano. Tem a relação com Roraima, a gente sabe do fornecimento de energia também, o Brasil ia sofrer muito com isso, e mesmo vencendo um conflito desses, não está claro que a situação melhore lá. Lembrando que tem milhões de milicianos chavistas armados, o potencial para grupos paramilitares aí é enorme, do país virar um caos ainda maior do que já é. Então, realmente, para o Brasil, me parece que só faz sentido a ação militar caso haja uma agressão intencional direta do regime venezuelano. Daí sim, daí tem que ser respondido também com a força máxima, sem sombra de dúvida. Salvo nesse caso, me parece que é bom apostar sim, endurecer com o regime, continuar nas sanções econômicas para que o regime colapse por dentro. A oposição a ele está crescendo. Cada vez mais o Maduro se sente inseguro no poder e por isso apela, por isso endurece de volta. Mas em algum momento é possível que algumas lideranças militares já estão querendo mudar de lado e que, se isso for intensificado, é possível sim encontrar uma saída que cumpra o objetivo principal, que é tirar o Maduro, mas sem derramamento de sangue, sem banho de sangue, sem envolver uma guerra entre diversos países. Para isso é preciso endurecer e ter sempre um caminho de saída para o regime, porque se ele ficar totalmente encurralado, daí é que ele vai pro tudo ou nada mesmo. Fazer mais uma rodada? Vai lá, Vera. Eu acho impressionante, uma coisa que tem me chamado a atenção desde ontem e hoje, principalmente, diante de 2 mortes na Venezuela,
é o apagão moral da esquerda brasileira. É impressionante que não tenha uma viva alma da esquerda brasileira, dos chamados aí defensores dos direitos humanos, contra essa escalada do apocalipse que o Maduro está promovendo no seu país, atirando contra o seu próprio povo para matar e dizendo que depois que as forças de segurança têm total respaldo do governo para fazer o que estão fazendo. Onde está? Cadê o PT para dizer, olha, nós erramos, até aqui, podem até parafrasear o José Saramago, até aqui fomos com Maduro, agora é demais, estamos rompendo diante dessa escalada da insensatez na Venezuela, um governo que faz os seus passarem fome, que faz com que as pessoas não tenham acesso a remédios, a medicamentos. Como justificar só com base na ideologia que partidos de esquerda brasileira chancelem isso, chancelem um ditador que se mantém no cargo a despeito de mortes, que se mantém no posto a despeito de toda a população já ter dito que o governo não é legítimo. Partidos, esses da esquerda brasileira, que falavam em golpe até ontem, para uma decisão que foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Então, a diferença de pesos e medidas de qualquer valoração mínima, moral, ética e até de respeito aos direitos humanos é uma quadra triste da esquerda brasileira. Eu acho que há como você não abrir mão de princípios básicos de humanidade, de ética e de moral, mesmo mantendo as suas convicções ideológicas. E é engraçado, né, Vera, que até do ponto de vista estratégico não faz sentido nenhum isso que o PT tá fazendo, a Gleisi ir lá pra Venezuela. O que eles ganham, o que o PT ganha internamente aqui no Brasil? Eu acho que só perde, inclusive. A opinião brasileira ou não liga ou é contra o regime na Venezuela, né? Então, realmente... se manifestou, porque é uma tuiteira de mão cheia, por exemplo. Todo dia fica tuitando, tá em silêncio há mais de um dia, Joel. Sim. Carlos Andreasa, devolvo a bola para você. Aliás, sobre a Gleisi, é uma pena só que o fechamento da fronteira ocorreu depois que ela voltou pro Brasil. Podia ter ficado lá. Carlos Andreasa, passo a bola para você. Vamos lá. É importante ressaltar, e claro, com as devidas proporções, que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda brasileira de modo geral, inclusive o PSOL, são responsáveis pela transformação do regime do Maduro, que sempre foi uma ditadura, nesta tirania assassina do próprio povo, né? O Estado brasileiro, porque isso aconteceu sob Lula e sob Dilma Rousseff, o Estado brasileiro patrocinou, inclusive financeiramente, a existência desse regime. Não nos esqueçamos disso. O Brasil financiou obras na Venezuela e, o fazendo, financiou este regime. Então, o Brasil tem responsabilidade sobre esse estado de coisas. O governo muda, temos um novo governo, e que se comporta até agora diplomaticamente muito bem em relação à Venezuela. Inclusive ao endossar Juan Guaidó como presidente daquele país. E aí eu chego num outro ponto de que gostaria de tratar aqui. O Guaidó tem dito que o evento de amanhã, marco para a entrega da ajuda humanitária, acontecerá de uma maneira ou de outra, ou de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. E isso me parece muito perigoso em termos discursivos, porque a interpretação é óbvia. Existe um jeito, que é o desejável. A ajuda humanitária chega à Venezuela. O outro jeito é haver resistência, é haver violência, haver mortes, confronto para que isso possa chegar na Venezuela. Esse outro jeito não é aceitável. Então, se a gente espera e esperamos que a Venezuela encontre o caminho da democracia, o seu presidente autodeclarado, com apoio do Brasil e apoio de vários países importantes, dos Estados Unidos inclusive, precisa ter um comportamento menos beligerante, diferente, portanto, daquele do Maduro. Inclusive em termos retóricos, não existe outra maneira. Cabe a um líder, a um estadista, perceber que, ainda que a ajuda humanitária seja muito importante e decisiva, se houver chances de que ela se mova gerando mais mortes, porque já houve duas, talvez seja o caso de recuar.
É estranha essa situação política, né, do Guaidó, porque ele teve a chancela de muitos países, do Brasil, dos Estados Unidos, do Grupo de Lima, de outros, mas o fato é que ele não conseguiu estabelecer um poder concorrente ao do Maduro, né? Ele não conseguiu estabelecer um governo realmente interino ou não, encarregado ou não. Ele não tem as armas de Estado para governar ou para concorrer com o Maduro em termos de governo. Então, o que ele faz muito é retórica. Ele é um opositor ainda, não é um presidente encarregado. Esse arranjo que o Brasil apoiou naquele momento parecia ser a melhor saída, parecia aquela que ia fazer com que a Venezuela caminhasse para a deposição do regime, mas o fato é que a permanência das Forças Armadas ao lado do Maduro deram a ele fôlego maior do que se imaginava. Talvez seja o caso de, nessa reunião do Grupo de Lima, se rever esse apoio ao Guaidó, se rever se essa é a melhor estratégia, se há que se tentar uma outra maneira para uma transição na Venezuela. Tem um impasse muito difícil de superar ali, me parece. Você não acha, Joel? Exato, acho que foi precipitada, né, o reconhecimento do Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela, porque não se concretizou em poder de fato para ele. Ficamos numa situação, portanto, ainda reconhecemos o Guaidó especificamente como presidente interino. O que acontece com isso? Agora, quanto à ajuda humanitária, primeiro, do ponto de vista dos fatos, não tem dúvida de que ele é bem-vindo. Do ponto de vista humano, há pessoas passando necessidades muito profundas ali na Venezuela. Então, do ponto de vista humano, a ajuda humanitária é bem-vinda. Agora, é inegável também que essa ajuda humanitária tem o seu aspecto político também. Dos países que ao mesmo tempo desmoralizam o regime do Maduro, porque você abertamente aceitar ajuda humanitária, que vai ser objeto da mídia, que vai ser mostrada, isso mostra que seu regime é um fracasso e também é uma porta de entrada de outros países dentro do país dele, algo que ele também não quer permitir. Então do ponto de vista puramente estratégico, é compreensível que ele queira negar a ajuda humanitária, por mais que isso traga custos humanos aí indesculpáveis. Situação diferente do que está acontecendo na Coreia do Norte agora, por exemplo. Teve uma quebra de safra ali, estão implorando, por favor, que os outros países mandem ajuda humanitária. Eu tô com o Andreasa nessa. Se o presidente se o ditador Maduro for fechar mesmo e não for permitir a entrada, seria o caso de repensar o envio dessa ajuda humanitária. Senão, é querer provocar a guerra mesmo. Já que você tá com o Andreasa nessa, passa a bola para ele lá que ele tá esperando. Vai lá, Andreasa. Queria falar um pouco mais sobre o Guaidó, porque eu continuo achando que foi um acerto o apoio desses países, do Grupo de Lima, a sua autopresidência, porque ele me parece servir como uma espécie de boi de piranha. A gente já falou sobre isso aqui em outras palavras. Ele serve muito mais como agente deslegitimizador de Nicolás Maduro do que qualquer outra coisa. A ideia de que alguém dentro da Venezuela, essa tirania, possa se declarar presidente do país e sobreviver. E falar, e circular, e emitir opinião, ter acesso aos meios de comunicação. Acho que ele opera muito mais nesse sentido, porque é alguém politicamente fraco, eleitoralmente fraco. Não é nenhum daqueles grandes líderes que disputaram eleições contra Chávez e mesmo depois contra Maduro. Ele é o presidente circunstancialmente da Assembleia Nacional que foi minada pelo próprio Maduro. Então, acho que tem um componente político aí em que ele é usado sobretudo para esse recado, para essa tentativa de desestabilizar um pouco esse poder ditador do Maduro. Outra coisa sobre a qual eu queria falar é a ideia de que o Brasil possa não estar na ordem do dia, e não tem ninguém em Brasília pensando nisso, tenho certeza, mas há uma ideia de que pudesse haver um confronto militar entre Brasil e Venezuela em último caso. E nesse caso, é preciso alertar para o seguinte, também já falei isso aqui, o Brasil não tem força armada para enfrentar a Venezuela, minha gente. Não tem, tá? Se for para guerra com a Venezuela, vai tomar pau. Sinto muito, me desculpe. Eu sei que o governo é composto por militares, mas isso envolve, além de tudo, Rússia, China. Uma coisa que o Maduro tem feito, aliás, financiado pelo Brasil, foi se equipar militarmente. Muito mais forte militarmente do que o Brasil, ainda mais para um confronto ali na selva. Então, vamos baixar a bola, vamos respeitar o tom de prudência que o governo brasileiro tem dado até aqui agora e entender que o melhor a fazer talvez seja recuar para evitar mais mortes, que é indesejável evitar esse clima de provocação.
Só fazer um adendo aqui, Andreas, ao que você está dizendo, até porque os líderes da oposição ou foram presos ou outros não. O Capriles, por exemplo, está impedido de disputar a eleição, né? Então acho que a gente aponta, por exemplo, que o Guaidó não é essa liderança, essa força, como você falou, a Vera falou, mas os outros ou foram presos ou não podem disputar eleições. Foi meio um jogo de resta um, né?